Pessoal, bem-vindos ao Bunker, neste programa aqui, segundo programa de 2019, com uma entrevista, com um bate-papo com o Vicente, que o Vicente, para quem não sabe, o Vicente é o cara por trás de um dos melhores sites sobre quadrinho que existe hoje no Brasil, que é o New Frontiers Nerd. E eu trouxe ele aqui para conversar com a gente sobre cultura pop, sobre a vocação de escrever sobre quadrinhos. Vicente, muito obrigado por estar aqui. Pô, Bunker. Eu que agradeço o convite. Espero conseguir fazer um bom papel aí, representar, manter o nível das tuas entrevistas habituais. Não, imagina, cara. E já fica o convite aí, pra quem não conhece o New Frontiers Nerd, assinem, vão atrás, procurem, porque os textos são estupendos. E na verdade, eu conheci o Vicente, foi por conta de um texto sobre o Frank Miller, sobre o Holy Terror, que a gente vai falar aqui. Mas eu queria perguntar para o Vicente antes, na verdade, de onde vem a paixão pelo quadrinho e como que isso se transformou depois no próprio New Frontiers Nerd. Eu não sei muito bem identificar de onde é que vem a paixão pelos quadrinhos. Lá na minha casa sempre teve gibi, normalmente da Turma da Mônica, da Disney, essas coisas assim para ler. Então eu não sei dizer exatamente qual foi o momento que eu comecei a ler quadrinhos. Eu lembro de alguns momentos assim da minha infância, de ter alguns gibis em especial que me chamavam muita atenção e tal, e em um determinado momento que eu comprei numa banca lá um gibi do Homem-Aranha, até da revista Teia do Aranha, que publicava histórias clássicas, né? E aquilo capturou muito a minha atenção, mas eu tinha 10, 11 anos. E aí a partir daí eu fiz a assinatura dos formatinhos lá da Abril. E aí isso começou a engrenar e... Você era daqueles caras que mandava cartinha para Abril? Não, nunca mandei cartinha. Eu não entendia isso muito bem como uma possibilidade, entendeu? Eu não entendia direito como é que aquelas cartas surgiam lá, nunca tive a ideia. Eu fazia as assinaturas, e aí depois quando eu descobri sebo, ia muito em sebo atrás de gibi, essas coisas assim. E daí a partir daí só foi, né? E nessa época, assim, quem que te marcou como criança, né? Como moleque, assim, não tô falando depois o adulto, o crítico que vai ler, assim, falando, nossa, que o quadrinho e tal, não sei, mas como moleque, o que você gostava de ler, assim? Eu gostava muito dos gibis da Marvel, né? Na época tinha a revista Super Aventuras Marvel, que publicava as histórias do Demolidor, publicava as histórias do Justiceiro, isso aí era uma loucura que eu tinha. Uhum. E depois também bastante tinha, na época, o X-Men do Chris Claremont, David Byrne e Chris Claremont, né? Eu já tinha saído o John Byrne, já era uma época posterior, né? Mas eu achava muito legal depois quando teve as histórias do Jim Lee, ele não só pela arte dele, que é uma coisa... Você é o mutante da época, mais da fase do Jim Lee. Isso aí, a fase do Jim Lee no caso foi a que estourou, né? Pra mim. Eu falei David Byrne, na verdade eu sou da fase anterior, assim, eu sou da fase que o John Byrne e o Chris Claremont escrevia e o Byrne desenhava. Eu sou da fase quando os mutantes entram lá, o Wolverine, o Noturno, Tempestade, eles refazem, né, os novos X-Men. Isso. Assim, você já pega a fase do Jim Lee um pouco depois. Então. Um pouco depois, mas essa fase do John Byrne, porque depois, quando eu fiz assim mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a ler muito gibi antigo, né? Ir em sebo e procurar ou as edições antigas, ou algum tipo de reedição, alguma coisa assim importada. E o X-Men foi a primeira série que eu consegui completar da edição 1 de 60 e poucos até a edição daquele momento. Claro que não nas edições originais americanas, porque eu não sou milionário, mas em algum tipo de republicação, seja em Essence ou alguma coisa assim. Então essa fase aí com o Byrne eu era fascinado também. Porque foi a fase que eu peguei de cara, né? Sim. Que quando eu comecei a ler quadrinhos foi exatamente quando começaram a ser as Super Aventuras Marvel e tal, não sei o que, Capitão América também, várias coisas assim, e era justamente a fase de inicial, assim, de muitos caras, né? Do Frank Miller na frente do Demolidor, sim, do Chris Claremont, do John Byrne na frente dos X-Men, e por aí vai, assim, todo esse pessoal. Momento perfeito para começar a ler gibi isso aí, né? Na época da Crise nas Infinitas Terras também, que foi um auge, assim, para quem viveu ali nos anos 80, deve ter lido, você leu um pouco depois, eu acho. Um pouco depois. Eu li na época que saiu, assim, e daí pra frente, como foi?
Aí eu comecei a ler, Isso aqui é a pré-história dos quadrinhos, tá, pessoal? Não tô falando aqui, hoje em dia vocês aí ficam baixando PDF de quadrinho, não, e pode comprar tudo que você quiser, que a vida é fácil. Compra essas edições encadernadas com esses preços absurdos da Panini e tal, não sei o que. A gente ia lá na banquinha de jornal comprar todo mês. Bom, você assinava, eu nunca assinei. Por incrível que pareça, eu nunca assinei. Eu sempre ia na banca comprar, assim, nunca tive assinatura. Eu me segui, os gibis da Marvel em seguida, lá em casa a gente começou a assinar. Mas aí eu comprava alguns da DC, porque os da DC na época eu não gostava tanto, daí eu não comprava todos que eles lançavam, né? Mas o trabalho mais assim de mineiro era ir em sebo e tal. Eu lembro lá da cidade da qual eu não sou natural, uma vez eu encontrei um sebo que era um ambiente totalmente insalubre, e ele era administrado por uma família que os caras ficavam gritando entre eles. O tempo todo que tu estava lá, estava rolando algum tipo de discussão escabrosa. E eles tinham um canto, uma caixa que era cheia de gibis, e tu ficava lá num banquinho atrás ali de alguma coisa empoeirada. Mas aí era, sei lá, 25, 50 centavos de uma revistinha, né? O sebo até hoje, se você procurar os gibis mesmo, o chamado formatinho, isso. Até hoje você encontra coisa barata se você procurar assim. Normalmente o que vai ser caro é quando aqueles sebos um pouco mais especializados, assim, que você tem a coleção completa. Sim. Super Aventuras Marvel completa, não sei o que completa. Aí você gasta uma grana maior. Que eu recomendo pra quem tá começando, assim, investir nos gibizinhos, porque nos formatinhos, porque o formatinho é a experiência, pra mim, originária do quadrinho. Assim, né? É onde você tá lá e você tem essa imersão, assim, especialmente se você é pai e quer inserir seus filhos no mundo dos quadrinhos. É muito mais legal e muito mais barato você fazer isso do que você ficar levando o moleque pra ver filme de super-herói o tempo inteiro, sabe? Acho que a experiência do quadrinho é muito mais legal, muito mais divertida e barata mesmo, assim. Você pegar se você for em qualquer sebo e procurar umas coleçõezinhas e tal, você acha. Aí você dá pro seu moleque lá de 12, 13 anos de idade, deixa ele se encantar, né? E o formatinho tem uma impressão tão de gibi, assim, parece uma coisa meio descartável e facilmente manuseável, né? E ele não deixa de ser descartável, né? Mas tá lá, tipo, permanece. E aí a gente entra também, já aí buscando um segundo passo disso. Existe nos quadrinhos essa aura do descartável, ou mesmo essa... desde a sua origem mesmo, o quadrinho, como surgiu nos Estados Unidos principalmente, que é o formato que a gente mais conhece, mais discute, mas a gente pode falar de outros aqui, mas o formato americano de quadrinho tudo sempre foi muito descartável, muito barato inclusive. Sim. Mas qual foi o momento que você percebeu que aquilo ali podia ser algo a mais do que simplesmente um produto descartável para você ler e desencanar? Essa é fácil, digamos assim. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16, 17 anos, que eu comecei a tentar fazer uma coisa mais assim, completar as coleções e tal. Eu lembro que um dia eu fui numa loja especializada, na época eu já tinha a revista Herói. Então, com aquilo tu já tinha alguma ideia de quem eram os referentes, assim, dizendo assim, já dava pra ter ideia que aquilo era produzido por gente, né? E tu já sabia alguns nomes do tipo, esse cara já produziu quadrinhos, né? E aí eu fui numa loja especializada e lá tinha o Cavaleiro das Trevas, e eu já tinha visto, todo mundo fala dos Cavaleiros das Trevas, já saiu na Herói, já saiu na sessão de cartas, vou ler isso aqui, né? E aquilo foi... Ali ficou claro, soco na cara, né? Acho que... E ainda mais o Cavaleiro das Trevas, que tem esse jeito tão visceral, tão agressivo, digamos assim, é difícil o cara deixar passar a mensagem. E aí você pegou essa... Me dei conta que existiam alguns quadrinhos que eram mais do que só que aquelas histórias descartáveis que estavam publicando na banca, e que aquilo era uma coisa que tinha que ir atrás, né? Fiquei enganchado, digamos assim. Eu fui lendo quando saiu assim, e cada edição era uma pancada diferente. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Sim. Eu não digo que foi quando eu notei que era arte, porque eu era moleque ainda. Tipo, eu devia ter proporcionalmente devia ter a mesma idade, mais ou menos uns 13, 14 anos, assim. Só que, e acho que não era nem a ideia de que aquilo era arte nem nada, só que era muito diferente, assim, era algo impactante, assim, era uma linguagem impactante, um visual impactante, uma ideia de um personagem impactante, assim. Então você fala,
tem alguma coisa diferente, né? Talvez perceber que seja arte seja uma noção um pouco complexa para um adolescente, mas no sentido de que existia uma pretensão maior que aquilo podia ser correspondido, né? E tem bastante questão da sofisticação da linguagem usada, né? Porque o Cavaleiro das Trevas, narrativamente, não só é muito diferente, mas é muito bem feito, digamos assim. É uma leitura muito rápida, tem muitas inovações narrativas que tu percebe que aquilo é uma inovação narrativa que está funcionando, e essa coisa um pouco assim, puxa um pouco uma estética que era dos quadrinhos, não sei se quadrinhos adultos, mas quadrinhos de arte, né? Tipo essas coisas que o Art Spiegelman fazia assim, e aplicado nos super-heróis e funcionando, né? Então são muitos níveis, digamos assim, que funciona e que... E aí a gente pode puxar daí para entrar num outro aspecto dessa grande discussão, que é quando você começa a perceber que os artistas que trabalham com o quadrinho e com essa arte descartável e tudo, começam a perceber que, opa, peraí, aqui é possível fazer mais do que simplesmente contar a história. Sim. Assim, contar uma história besta qualquer. É possível usar essa linguagem e expandir ela. Que começa, na verdade, o Frank Miller, acho que o Cavaleiro das Trevas é o que pega a gente, assim, que é bem anos 80. E claramente também é uma estratégia de venda da própria DC na época, de marketing, tudo, que faz ela ter um diferencial. Talvez até o precursor disso seja o próprio Frank Miller com o Ronin. Porque o Ronin foi a primeira HQ americana que foi pensado para ser lançado para o público de loja de quadrinhos, não para banca, e no sentido de, não, isso aqui é uma história que vai ser associada a um nome que é o do Frank Miller, que as pessoas conhecem, porque ele faz o Demolidor e as pessoas gostam do Demolidor. E o Ronin já é um gibi também que, claro que as pessoas normalmente acabam conhecendo o Ronin depois que já leram o Cavaleiro das Trevas, porque daí tu vai para trás e vê, né? Mas já é um gibi também muito arrojado, mais aí na questão da linguagem, né? Essa forma de traduzir os mangás para a linguagem dos gibis americanos, né? Para quem não sabe, o Ronin, o Miller, ele claramente ou intencionalmente se inspirou no mangá, que eu acho uma puta obra, assim. Já é o Miller. Bom, eu tenho um problema que eu sou muito fã do Miller. Aliás, inclusive, a gente se conheceu por causa de um texto sobre o Frank Miller, que é o Holy Terror. Mas voltando, o Miller, ele usa toda a linguagem, adapta e faz. E ele é um cara que está sempre tentando novas linguagens, né? Ele está sempre expandindo a própria linguagem dele do quadrinho, não só usando aquilo que está inserido no universo dos quadrinhos, mas mesmo coisas de fora. Eu acho que isso faz muito bem no texto lá sobre o Holy Terror e explica muito bem por que o Holy Terror é uma grande obra. Para além do que a crítica dita especializada fala, né? No Holy Terror fica bastante claro porque o Frank Miller então desde o Ronin já se percebe que ele é um desenhista, que ele tem uma consciência do que é uma narrativa em quadrinhos, né? Que ele forma assim a narrativa dele a partir de autores e tal, ele não está apenas reproduzindo o estilo da casa, alguma coisa assim. E o Holy Terror talvez seja um passo além, que daí ele já incorpora coisas mais de arte. Eu acho bastante claro a influência do Jackson Pollock, essa consciência de usar coisas do Kirby, todas essas referências que são muito impactantes, são muito bonitas, todas elas poderiam pendurar na parede, né? Eu queria muito ter uma obra original do Holy Terror, assim, um quadrinho original do Holy Terror, que eu acho pra mim, não vou dizer que é a obra-prima do Miller, porque na verdade o Miller tem muita coisa muito boa, assim, na minha opinião, mas o Holy Terror, ele tem uma aura que rompe com a linguagem do quadrinho, e aliás acho que é por isso até que ele causa muita polêmica com o próprio público de quadrinhos, porque o público de quadrinhos é um público mal acostumado, né? É um público muito dogmático. Sim, uma mentalidade canônica. Às vezes nem sabe que tem um canon, mas às vezes nem sabe, mas o cara é muito dogmático, o cara é muito fechado, assim. E tanto que é muito engraçado que você pega um grande marco dos quadrinhos, que é justamente o primeiro Cavaleiro das Trevas, e as pessoas se prendem ao primeiro Cavaleiro das Trevas de tal forma que eles não conseguem ver uma evolução além daqueles. Acham que o Frank Miller regrediu, quando justamente é o contrário. Na verdade, ele está indo cada vez mais além. E para mim, o Holy Terror é essa grande experiência, porque ela
O sentido de urgência, ela brinca com a arte abstrata americana, Sim. do alto nível, que é o Pollock, é um grande exemplo, também com o próprio Jack Kirby, com Robert Crumb, ele está usando várias linguagens ali e rompendo com a própria ideia do quadrinho, né? Com a própria ideia desse quadrinho juvenil e tal, não sei o quê. Ele é muito direto ali. E é engraçado que que nem o Cavaleiro das Trevas, ele tem um diferencial que é a colorização da Lynn Varley, né? E um pouco do charme do Cavaleiro das Trevas é como é que ele brinca com isso, porque tem muitas páginas que o traço é muito cru, muito tosco. Tem uma página que é um helicóptero atacando um prédio que, se tu tira a colorização daquilo ali, realmente parece uma página que foi desenhada por uma criança de 8 anos. Claro que aquilo ali tem uma consciência, porque ele queria passar precisamente esse sentido de urgência e de forma de arte barata e reproduzível. Só que daí, no Cavaleiro das Trevas tem uma tensão entre o que é o desenho, o lápis, digamos assim, a tinta preta e a colorização, que a colorização é muito sofisticada. Grande parte da ideia de que o traço do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas é mais sofisticado, na verdade não é o traço do Frank Miller, é a colorização da Lynn Varley. Então o Holy Terror, como é preto e branco, né, talvez tenha sido jogado mais na cara das pessoas, mas isso é uma coisa que já estava lá, né? E é engraçado, vocês tomam uma coisa aí que é interessante até pra gente pensar um pouco da ideia de arte moderna e tudo. Ele parece um traço meio de criança. Só que é super difícil você desenhar como uma criança. É uma coisa que as pessoas não entendem. Assim, na verdade, é mais fácil, se você estudar e treinar, você começar a desenhar que nem um Da Vinci, do que você desenhar como uma criança. Isso é muito louco, porque é um traço muito solto. Isso. É uma coisa muito instintiva. E é dificílimo você adulto ser instintivo. Sim. Eu acho que esse é um grande mérito que as pessoas não percebem no Frank Miller também. Ele consegue unir a técnica com o instinto de tal forma que sai um negócio ali, tipo, você ama ou odeio, mas no que ele se propõe a fazer é sensacional. Que aí você tem o Holy Terror, você tem toda a experiência do Sin City. Sim. Que é uma outra experiência ainda maior ainda de expandir a linguagem dos quadrinhos de tal forma, unindo com a literatura noir americana também, que as pessoas às vezes esquecem disso. Tem muito de Raymond Chandler ali. Sim. Tem muito de um outro britânico, na verdade, que é o Graham Greene também. Sim. Que é esses grandes personagens buscando uma redenção através da dor, da violência e tal. E no caso aliado com um arrojo gráfico, né? E com arrojo gráfico estupendo, assim, um negócio que você fala, onde que esse cara vai parar, né? A primeira vez que eu li o Sin City foi o que hoje em dia é chamado de Hard Goodbye, né? Mas na época era só Sin City, né? E era uma edição mais ou menos desse tamanho, assim. Era gigante, é muito impactante, né? E realmente, desde o ponto de vista visual, é muito arrojado. Ele tem um pouco a sofisticação que a colorização da Lynn Varley dá no Cavaleiro das Trevas em versão preto e branco, né? Tem uns textos que eu já li por aí na internet falando exatamente até essa questão da colorização da Lynn Varley, assim, na obra do Miller e tal. Você acha que ela realmente faz tanta diferença assim na apreciação da obra do Miller? Como que você enxerga isso, assim? Sim e não. O Cavaleiro das Trevas, por exemplo, tu vê que aquilo ali foi feito para ser colorido daquela forma, porque ele brinca com essa tensão, né? Então, digamos que depende muito, porque no 300 é outro bom exemplo, né? Que a colorização é muito bonita, mas as obras que são em preto e branco, no caso, o Frank Miller, a Lynn Varley, ela tem um papel um pouco instrumental, né? Acho que o Frank Miller usava ela no momento adequado. O que se percebe é que esses novos gibis que ele fez pela DC, que não são coloridos pela Lynn Varley, a colorização acaba reforçando esse aspecto de gibi barato e reproduzível, né? Talvez fique um pouco redundante, mas também é uma outra proposta estética daí, né? Então talvez chame mais atenção porque tira muito desse aspecto da sofisticação. É que eu acho que o que o pessoal confunde, assim, o pessoal chama o trabalho do Frank Miller de tosco, mas não é tosco. Eles não conseguem enxergar a sofisticação que existe na linguagem dele, na linguagem de quadrinhos dele. Obviamente todo o trabalho preto e branco do Miller tem uma influência muito forte que é do Will Eisner, né? Sim. Não só nisso, quando o Miller escreveu o Demolidor, ele se inspirava claramente nas histórias do Spirit.
E depois no trabalho preto e branco você percebe muito a linguagem do que o Eisner tinha, que ele também tinha, né? Eles usavam, por mais que sejam em determinados pontos sejam muito antagônicos, sim, tem uma coisa muito em comum ali no uso. Tem. Essa visão talvez essa visão narrativa dos quadrinhos como uma coisa com a qual tu pode brincar, né? Não ser apenas um estilo que tu vai reproduzindo, porque é assim que se fazem as coisas e que tu pode pescar as referências. Então, talvez isso seja um grande ponto em comum, né? E, claro, no uso de preto e branco, essas coisas assim, né? Pô, são dois caras que conversam de igual para igual, né? Sim. E, bom, quem mais? Fora o Miller, tá, o Alan Moore, Neil Gaiman, o que você fala desses caras, assim, que também revolucionaram, assim, o quadrinho ali na década de 80 e tal? Depois do Cavaleiro das Trevas, o seguinte que eu descobri foi o Alan Moore, né? E aí, já de cara, o primeiro gibi dele que eu li foi o Watchmen e deu uma um choque. Mas deu uma circunstância, porque eu encontrei para vender a coleção do Watchmen do 1 ao 11. Uhum. E eu tava numa convenção de quadrinhos quando eu vi isso. Aí eu comprei aqueles 11 e pensei, o 12 eu vou encontrar em algum lugar aí, numa outra banca e tal. Aí comprei aquilo e fui indo banco por banco e todos os caras meio que estavam rindo na minha cara, dizendo que não, que o 12 era muito, muito difícil de encontrar. E aí lá pelas tantas, um cara que me disse assim, vou te cobrar, digamos, vou te cobrar R$75 e te consigo uma cópia em xerox. Eu disse assim, não, cara, isso aí não vai rolar, né? Aí eu fiquei com aqueles 11 e tal, pensei, bom, vamos ver, né? Aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, finalmente, eu li do 1 ao 11 e fiquei tão impressionado que a única coisa que eu consegui fazer foi ler do 1 ao 11 de novo. E aí eu iniciei uma saga, só fui conseguir ler o 12 um ano depois, quase. Nossa, sério? Sim. Tive que ficar com aqueles 11 ali, remoendo eles. Logo assim, quando eu terminei de ler ali as 11, daí eu já procurei loja de quadrinhos de novo, já comprei a Piada Mortal, já fui atrás, já fui montando um acerto. Também, eu gosto muito do Frank Miller, mas quase eu gosto tanto do Alan Moore. A diferença é que o Alan Moore, ele basicamente não é um quadrinista, né? Se tu for ver o período que ele escreveu quadrinhos, dentro da vida dele como artista, é um período muito pequeno. Sim. E talvez exista uma frustração ali, porque ele é um quadrinista ele é muito mais bem sucedido como quadrinista do que como todas as outras coisas que ele queria fazer, né? E claro, aí outra diferença é que o Frank Miller é um pacote completo. Ele tem a questão do arrojo gráfico, enfim. É um quadrinista total, e o Alan Moore é um pouco refém, muitas vezes para azar dos desenhistas, né? Uhum. Porque até onde eu tenho entendido, tem muitos desenhistas que não gostam de trabalhar com o Alan Moore, porque é muito difícil, os roteiros são muito densos, tu acaba tendo que te dedicar muito a alguma coisa que é um pequeno apêndice na obra do cara, né? Então ele tem essa questão, mas desde o ponto de vista do texto, são gibis muito sofisticados, muito cerebrais, também tem muito pensamento, e ele não tem o imediatismo que o Frank Miller tem, né? Uhum. O Frank Miller, ele tem muitas histórias dele que tem o objetivo de produzir essa resposta meio que visceral e imediata. Né? Acho que a grande diferença que dá para pensar, assim, tirando o lado do artista mais completo, né? Que eu acho que o Miller é um artista de quadrinhos completo, ele escreve e desenha, se bem que ultimamente não tem desenhado mais, ou pelo menos ele está fazendo Xerxes, né? Agora, eu não vi nada ainda do Xerxes e tal, mas ele é um artista mais completo. O Moore, ele é um roteirista. Isso. Ele tem um conceitual, ele, por mais detalhe que ele consiga passar pro desenhista, ele não é o desenhista que vai lá e faz completa tudo. Mas acho que o principal mesmo é que a diferença é que o Miller, ele é mais cinematográfico. Eu acho, o Miller é mais cinematográfico, ele é aquela coisa de ele estar lidando com suas emoções e com seu instinto e tudo. Uhum. O Moore é quase que um romancista dos Sim. quadrinhos, né? Você Sim. tem que ler e prestar atenção, não sei o que, tá cheio de detalhe, referência de cultura e tal. Tanto que, por exemplo, eu lembro que um dos meus primeiros
minhas primeiras visões, assim, de que, putz, o quadrinho não é só sobre quadrinhos, é sobre cultura em geral, foi no Watchmen, porque o Watchmen tá cheio de referência à cultura pop geral, à grande arte, a não sei o que. Você sempre tem Bob Dylan, você tem a própria história dos Ozymandias, que tem a referência mitológica e tal, ele expande muito, né? É um negócio que você fala, cara, não é só um quadrinho, é um romance ali, né? Que é uma coisa também que é uma característica que um outro cara tem também, que é o Neil Gaiman. Sim. Às vezes eu até acho que eles usam isso aí como muleta porque eles não desenham. Pra ser exato, assim, tipo, o Miller não precisa, porque o Miller desenha, então, tá aqui, tá. Assim, eu entendo isso melhor, porque acho que é mais. Quem tem um pouco essa. Acho que é uma questão da gramática, né? O Miller tem uma gramática que é uma gramática visual, enquanto o Miller enquanto o Gaiman e o Moore tem uma gramática que é mais literária. Não sei se eu estou conseguindo deixar meio claro. Não, assim. acho que sim. O Moore talvez um pouco menos, porque por exemplo, no Watchmen dá pra ver claramente que aquilo ali foi escrito por ser uma história em quadrinhos, né? Tem todas essas brincadeiras com a linguagem e tudo. Só que a diferença é que o Moore, eu acho que muitas vezes ele parece que ele está fazendo um comentário sobre a narrativa das histórias em quadrinhos, enquanto que o Frank Miller está fazendo narrativa de histórias em quadrinhos, né? O Moore, ele tem parece que um distanciamento, né? E muito cerebral, né? Então acho que nesse sentido, e claro, daí o Neil Gaiman, sim, eu acho que é mais um escritor, é outro que na verdade não é um quadrinista, né? Ele fez muito poucos quadrinhos, a carreira dele é hoje em dia é muito mais hoje a obra dele é muito mais o romance. Isso. Ele escreve romance e tal, e basicamente centrado no Sandman, né? Que é outra obra também que na época. Eu lembro muito bem que o Sandman, na época que eu li também, foi uma que causou primeiro um estranhamento. Eu falei, isso aqui é uma história de terror, tal, não sei o que. Depois você vai lendo os números, você vai percebendo que não é, que é ou. Sim. Também vai ampliando. E que também que muda, né? Começa com uma história de terror e muda, né? E muda. E também você percebe também que ele também tem essa. Ele não está se referindo só ao quadrinho, não está se referindo só à cultura pop e tal. Ele também expande você. E aí eu entro num segundo ponto, ou na segunda etapa da nossa conversa, assim, que é um pouco do estado da cultura pop atual, assim, ou dos comentaristas da cultura pop, né? Porque justamente o trabalho que você exerce, por exemplo, no News Frontiers Nerds, é muito singular e muito diferente de 99% do que é produzido hoje de comentário à cultura pop que você encontra nos grandes sites por aí, seja o Omelete, seja o Jovem Nerd, o que quer que seja, mesmo o Pipoca Nanquim e tal. É um pessoal que termina muitas vezes refém do próprio pop, assim, ou do próprio comercialismo do pop, eles não conseguem enxergar para além daquilo. Sim. Que é uma coisa que você faz muito bem e tal. E aí, por que você resolveu desenvolver o News Frontiers Nerd e como que você enxerga esse momento da cultura pop atual, ou melhor, da crítica à cultura pop que existe hoje em dia? Junto com os quadrinhos, eu sempre gostei de ler crítica a quadrinhos, né? Revistas especializadas e tal. Quando eu era já bem novo mesmo, porque eu gostava muito da revista Herói, porque eu gostava dessa questão de tem alguma coisa que fala sobre quadrinhos e tal. Mas claro que depois fui indo para outras revistas que falam de uma forma muito mais elaborada. Então isso sempre são duas coisas que meio que andavam juntas, assim, ler quadrinhos e ler crítica sobre quadrinhos, e depois também para outras coisas. Tinha uma época que eu via muito cinema também, e eu era daquelas pessoas que via o filme, ia para casa e lia 300 resenhas que eu encontrava sobre o filme, né? Quando eu tinha daí uns 25 anos, eu e um grupo de amigos, a gente tinha um site que era de cultura pop, né? Mas música e cinema fazia parte dos quadrinhos. Na época eu lembro que eu senti... Qual era o nome, sabe? Vamos deixar ele esquecido. Não, porque eu não... Hoje em dia... Na época eu gostava das coisas que eu escrevia lá, mas
Hoje em dia eu não. A gente pensa como a gente é burro quando a gente tem. Exatamente, né? Na verdade, eu sempre acho que eu sou muito. Tipo, eu tenho um problema seríssimo. Eu sempre acho que eu sou mais burro do que eu era, tipo, há um ano atrás. Imagina 20 anos atrás, assim. Tipo, nossa, que topeira, né? Então isso é muito complexo isso. Mas eu lembro que eu tinha uma frustração que eu ia escrever sobre um quadrinho e eu não conseguia escrever sobre o quadrinho. Ou eu ia escrever sobre um filme e eu não conseguia escrever sobre o filme. Eu acabava fazendo uma análise sobre algum aspecto periférico sobre o qual eu conseguia promover um juízo de aprovação ou desaprovação. Então, em vez de falar do quadrinho, eu falo dos fãs dos quadrinhos, essas coisas assim. Mas aquilo me despertou a ideia de dizer assim, pô, seria legal conseguir escrever sobre quadrinhos e ao mesmo tempo a sensação de que existia uma deficiência ali. O site acabou indo embora, passou o tempo, a vida dá muitas voltas, tive que começar a trabalhar de verdade, me formei, aquela coisa toda, a vida ficou muito corrida, não tinha mais tempo. Quando eu consegui mais ou menos me estabilizar, eu comecei a sentir essa necessidade de novo. Eu estava lendo não só quadrinhos, eu também leio bastante livros, eu estava vendo bastante filmes, essas coisas assim, eu estava consumindo muita coisa de cultura e ao mesmo tempo eu sentia que eu estava consumindo aquilo e aquilo estava morrendo sem uma articulação maior e que eu achava de ser, pô, se eu conseguir mais ou menos fazer essa associação dessas coisas, alguma coisa assim, e eu sentia a necessidade de assim, mas isso não pode ser uma coisa só que eu penso enquanto eu estou no trânsito, tem que ser uma coisa que, pô, será que essa referência é aquela referência, fazer uma pesquisa. Então eu tinha essa necessidade de articular as coisas internamente, as ideias que eu tinha, e ao mesmo tempo de tentar fazer com que isso tivesse alguma continuidade, que não morresse dentro de mim. E aí, um dia eu tive a ideia, pô, vou fazer um site. Não vou, na época eu pensava, de repente, se eu conseguir outra pessoa para fazer comigo. Daí um dia eu pensei, não, isso aqui eu tenho que fazer, eu mesmo vou fazer de qualquer jeito, vou fazer do jeito que dá, o importante vai ser o que eu vou colocar lá, o que eu vou conseguir produzir. E aí foi. Assim que nasceu o New Frontiers Nerd. E aí, como eu tinha essa sensação de que eu já tinha trazido comigo essa sensação de que eu não conseguia articular coisas sobre os quadrinhos ou sobre o filme, enfim, isso era uma coisa que eu queria desenvolver. Então eu pensei, uma forma de eu conseguir desenvolver isso vai ser fazendo isso, e agora com uma pessoa muito mais consciente da deficiência, aí talvez eu consiga ir suprindo as lacunas, tanto que claro, não sei os leitores, mas eu percebo uma evolução muito clara nas resenhas que eu faço. Então surgiu desse sentido. É uma coisa bem no sentido pessoal mesmo, de tentar entender melhor e falar melhor sobre as coisas e conseguir conjugar as ideias, digamos assim. Uma coisa que dá para notar assim é a dedicação que você tem com os textos, assim, com a elaboração dos textos, com a pesquisa, com o carinho com que você trata os autores e os personagens, assim. Acho que isso é muito impactante e muito fora da curva do que a gente vê ultimamente no que o pessoal escreve muito, né? O que o pessoal comenta, na verdade. Hoje em dia já até tem pouquíssima resenha escrita mesmo sobre quadrinhos no Brasil acontecendo. Não lembro assim de cabeça coisas realmente boas escritas. Como que você recomenda assim que as pessoas busquem esse tipo de dedicação ao quadrinho, como de referências e não sei o que, como que é o seu processo no final das contas? Eu acho que é legal você falar do seu processo, que aí as pessoas conseguem se inspirar e sim. Não, entendi. O processo ele acaba sendo bem variado. Normalmente eu escolho porque por algum motivo me dá uma vontade de ler um determinado gibi. Pode ser alguma coisa que eu já tenha lido no passado, que daí eu lembro daquilo e pense, pô, mas aquilo, será que quando eu pensei aquilo naquela época, aquilo mesmo? Então eu leio com muito cuidado, muita atenção. Algumas vezes a partir daí eu consigo desenvolver a ideia e daí eu faço pesquisa. Procuro bibliografia sobre o assunto, começo a procurar resenhas em sites de outros países, porque aqui no Brasil eu não vou conseguir encontrar, né? Para ver se algum deles trata daquela ideia que eu tive e para ver se eu consigo contrastar, às vezes consigo colocar alguma coisa de fora, e aí eu começo a fazer leituras agregadas, né? Mas o processo é mais ou menos esse. Eu leio o gibi, formulo alguma ideia,
leio muitas coisas sobre o gibi e sobre a ideia que eu pensei, para ver se aquilo ali contrasta mesmo, se bate. Normalmente depois disso eu leio o gibi de novo para ver se todas aquelas coisas que eu estou imaginando realmente estão lá, ou se não são coisas que eu desenvolvi depois, né? E aí eu começo a escrever. Primeiro eu escrevo tudo à mão, que eu acho que... Você escreve à mão? Escrevo à mão. Eu tenho um caderninho lá, que eu acho que flui melhor. É uma coincidência que para mim flui melhor, assim, e eu gosto de riscar e reorganizar. Esse é um processo bem trabalhoso, assim, que eu mudo de ideia, da organização e tal. É uma das partes que ainda não estou totalmente feliz com a produção de resenhas e a organização do texto. E aí, depois de tudo escrito à mão, daí sim, eu bato no computador, escolho as imagens e vou embora. Nossa, eu escrever à mão, eu anoto muita coisa, tipo, um monte de ideia solta mesmo, e depois eu vou montando mesmo assim e tal, mas é meio complexo. Mas uma que eu claramente dá pra perceber que você fez isso assim, naquele bater de novo na tecla do Holy Terror e tal, mas claramente você percebeu, por exemplo, a referência do Miller com o expressionismo americano, a arte abstrata americana, para ser mais exato, aí claramente você pegou e leu sobre a arte abstrata, leu sobre o Frank Miller, e aí você montou, assim, acho que isso é interessante. Isso é muito interessante de se buscar e de se fazer, e aí que é o que você percebe que não existe hoje no Brasil. O que você acha dessas coisas, desse momento que a gente vive, em que, por exemplo, DC e Marvel são acusadas de serem progressistas e tal, não sei o que, isso eu acho muito esquisito, parece que o pessoal não leu nunca a Marvel DC direito, mas ok. Mas existe esse contra-ataque feito por umas coisas tipo Comicsgate e tal, não sei o que, esse pessoal meio alt-right tá atacando... Eu não acompanhei, eu até sigo os caras no Twitter, eu vejo que eles discutem lá, mas na verdade isso é uma coisa que me dá uma preguiça tremenda. É um pouco essa questão que eu estava comentando de, ler os gibis, fazer críticas de gibis. Eu tentei um pouco fazer de certa forma comentar sobre isso na resenha que eu fiz sobre o Motoqueiro Fantasma, no lançamento. Porque ali eu tentei fazer uma análise da história, porque aquilo ali tem uma certa semelhança com a origem do Homem-Aranha, que era como eu tinha feito, eu gosto muito das primeiras edições do Homem-Aranha, então eu tinha aquilo mais ou menos na cabeça, eu já tinha feito a resenha e eu achei que eu ia conseguir fazer esse diálogo. E aí fazer essa análise dessa questão de ser progressista, ser inclusivo, não sei o quê, mas desde o ponto de vista, o que é a história, como é que ela funciona, com o que ela está brincando, que referência ela está fazendo. Não desse ponto de vista mais assim, isso aqui é minoria, não pode ter minoria, bababá, como é que funciona. Mas pensar dentro se tu aceitar a premissa dos caras que estão fazendo aquilo ali como legítima, e que em relação a isso ali me parecia, quais são as deficiências que eles encontram, quais são os obstáculos, né? Mas aí ao que o Comicsgate faz eu não acompanho, não li os gibis. O desenhista, aquele que é o mais importante, aquele não é um cara que eu gostasse muito antes, acho que ele meio que se colocou em evidência aí em função disso, e eu acho que é meio que um erro tu tentar, se é que existe um mal para ser combatido, nesse sentido que eles estão acusando, tu tentar combater ele nessa chave e não na chave do ler a história e ver quais são as deficiências que a narrativa apresenta por causa dessa... Que é uma coisa que eu defendo muito assim no canal, assim, que quem acompanha o canal faz tempo sabe, tipo, não se preocupa com uma suposta ideologia que esteja por trás daquilo, se preocupa essa narrativa funciona, as premissas narrativas obedecem a uma lógica interna que é verdadeira. Se isso aconteceu, beleza, o resto é resto, o resto é confete, é besteira, é coisa que está lá, mas se você se preocupar com aquilo, você não vai conseguir ler aquilo. Até porque é muito engraçado, porque as pessoas esquecem que uma obra de arte, mesmo por mais efêmera que ela seja, como um quadrinho, ela tem uma verdade própria, que vai depender de qualquer ideologia. Senão você não leria, 90% da arte não existiria se você pensar só em termos ideológicos. E eu acho que justamente o pessoal do Comicsgate, eles não conseguem entender isso, assim. Que todas essas polêmicas que acontecem hoje em dia, tal, não sei o que, estão sendo
no final das contas, como você colocou bem, a clave em que você está buscando uma resposta para isso ou contrapor a isso está errada. Exatamente. Porque ela também está reduzindo o quadrinho a uma coisa que não é, entendeu? Tipo... É como se acusa muitos quadrinistas de estar tentando fazer uma coisa que seria rebaixar o nível dos quadrinhos e aí tu briga com eles no nível baixo. Fica um negócio que estavam jogando merda no outro, no final tá todo mundo sujo aí, não adianta nada, né? Uhum.